Quais são os ataques do diabo? Como vencer as armas de Satanás? Qual é o segredo da vitória? Você terá respostas a todas essas perguntas até o final dessa videoaula. Deus abençoe você, sua casa, sua família, que a paz de Cristo e o amor de Deus esteja derramado no seu coração. A lição de hoje é de número 9, Princípios Divinos em Tempos de Crise. Quero te convidar a navegar no canal, se inscreva, clique no gostei, compartilhe, deixe o seu comentário. Este é o canal Rádio Evangélica Galileia, eu sou o pastor Osmar Prates, muito obrigado pela sua companhia. Fica com a gente até o final e assista pelo menos 3 vezes para você absorver bem a lição de hoje. A lição de hoje é como vencer as oposições à obra de Deus. O texto áureo está em Romanos capítulo 8 e 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A verdade prática, quando depositamos a nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. E a leitura bíblica em classe fica em Neemias 4, de 8 a 20, 1 João 4 até o versículo 4 e 1 João 5 e 5. Vou ler para você poder entender o contexto desta lição. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém, para os desviarem do seu intento, porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos como uma guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores e o pó é muito e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles 10 vezes, nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me, disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, e os que faziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Meus amados irmãos, os irmãos estão vendo como era perverso, maligno, astucioso o ataque dos samaritanos contra os judeus. Os judeus, quando estavam edificando os muros, chegou a um ponto que os carregadores do pó, do entulho, estavam cansados e ficou uma brecha no muro. E os samaritanos intentaram entrar por aquela brecha e matar todos os judeus. Porém, os judeus que viviam no meio dos samaritanos, foram 10 vezes e avisaram Neemias. Neemias então colocou guardas e vigias no baixo, por trás dos muros, e também nos altos, ali com seus arcos, com suas lanças, com suas espadas. E disse para eles que eles deviam lutar pelo Senhor e proteger sua casa, sua família e a obra do Senhor. Os samaritanos, vendo que o seu intento não tinha dado certo, voltaram atrás. E então Neemias, a partir dali, ele coloca os seus moços para trabalharem na obra do Senhor, também fazendo a obra com a mão e na outra mão com as suas armas. E depois ele ajunta os magistrados e eles entenderam que o Senhor tinha mais uma vez pelejado pela vida deles. Meus amados irmãos, nós vamos ver aqui também em 1 João capítulo 4 e 4, que o Senhor diz assim por intermédio do apóstolo João: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Meus amados irmãos, nós enfrentamos ataques malignos no emprego, no trabalho, na escola, na família, no casamento, na vida espiritual. Em todo momento o exército do mal está cercando para nos atacar.
Mas qual a procedência dos ataques malignos? Efésios capítulo 6, versículo 12, diz a palavra do Senhor o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta espiritual, a nossa guerra espiritual, os nossos problemas têm um fundo espiritual e maligno que o Satanás usa para tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade e a nossa fé espiritual. As pessoas muitas vezes são usadas pelo inimigo. Quem está por trás são as hostes malignas, os principados, forças tenebrosas e terríveis que vêm para prejudicar aqueles que são usados e também aqueles que são atacados. O diabo, ele é inimigo de Deus e ele é inimigo também da igreja de Deus. Diante das lutas e tentações, tomemos a armadura de Deus. Resista no dia mau. Há um dia que ele é mais complicado do que os outros. Então a palavra do Senhor diz: vocês têm que resistir nesse dia. Faça tudo. Quer dizer, ore, jejue, louve, leia a palavra do Senhor e depois no final fique firme. Aguarde o livramento do Senhor. Aguarde as promessas do Senhor. Aguarde que o Senhor enviará um anjo que estará ao seu redor para te guardar também. A nossa arma contra o mundo é a nossa fé. Em 1 Timóteo 6:2 nós aprendemos que nós devemos lutar uma boa milícia, devemos lutar uma boa guerra, estarmos preparados para esta grande guerra. O Espírito Santo opera pela nossa fé. Nós temos que crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós só agradamos a Deus através da nossa fé. Devemos crer na nossa vitória, porque nosso Deus é um Deus de vitória. Então ele tem vitória para entregar a cada um de nós. Não dê lugar ao diabo. O diabo está esperando uma oportunidade para destruir, para matar, para roubar. Então não dê lugar também ao diabo. As tuas armas espirituais são poderosas em Deus. 2 Coríntios capítulo 10, em versículo 4 nos diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Poderosa contra as fortalezas malignas, contra as fortalezas mundanas, contra as fortalezas perversas. As armas carnais trazem prejuízo para a nossa vida espiritual. Não podemos lutar com o braço da carne, mas nós temos que lutar com o braço de Deus, com a mão de Deus. É assim teremos vitória. O inimigo ataca a nossa fé. O inimigo usa a arma do desprezo, uma arma tenebrosa e terrível. Chamavam os obreiros judeus de fracos judeus que estavam construindo aqueles muros. Porém, Deus opera nas nossas fraquezas. Quando pensamos que estamos fracos, aí nós estamos fortes. Na conquista de Canaã, Moisés enviou 12 espias. 10 espias voltaram dizendo que eram como gafanhotos, que naquela terra tinha gigantes, que eles não poderiam vencer. Porém, Josué e Calebe acreditaram que Deus daria aquela terra a eles, que eles venceriam aqueles povos. Você deve crer na promessa de Deus. Você tem que acreditar na vitória de Deus. Você não pode se estremecer nem atemorizar, mas você tem que confiar no nosso Deus, que é varão de guerra. O inimigo usa a arma do escárnio, outra arma terrível, tenebrosa, que paralisa as pessoas. Quer dizer, escárnio quer dizer caçoada, zombaria, desprezo. O escárnio, ele traz desânimo na vida das pessoas. O escárnio, ele intimida as pessoas. O exército de Israel paralisou diante de Golias e Golias todo dia fazia escárnio do exército de Israel. E o povo paralisou, temeu e não conseguia vencê-lo. Porém, Davi não se intimidou com os escárnios do inimigo. Quando Golias escarnecia de Davi e dizia que ele vinha com paus, com pedras, que jogaria o cadáver dele para as aves do céu. Porém, Davi não se intimidou e foi contra ele na força do Senhor, porque o nosso Deus é poderoso para vencer os escarnecedores. Jesus Cristo foi escarnecido, chamaram Jesus Cristo de Beelzebul.
nós também seremos escarnecidos. Aquele que está diante de Deus, ele será escarnecido de todas as formas para ser paralisado, para ser derrotado. Deus não se deixa escarnecer. A ira de Deus está sobre aquele que é escarnecedor. Então não tenha medo dos escarnecedores, porque Deus te dará a vitória. O inimigo aponta as dificuldades da obra. Essa obra é grande, essa obra é difícil, essa obra é longa, mas não olhe para as dificuldades da obra. Moisés achou que era difícil tirar o povo do Egito, porque Faraó era poderoso e era muito duro, mas ele entendeu que Deus seria com ele. Depois ele soube que Deus falaria por ele e falaria por Abraão também, e ele pôde perceber que os montes se tornariam campinas e ele conseguiria fazer a obra do Senhor. Você não deve olhar os problemas diante de você. Não olhe para os problemas nem na direita, nem na esquerda, nem em cima, nem embaixo. Vá na força do Senhor, que o Senhor te dará vitória. Deus, ele usa os pequenos para realizar grandes obras. Possivelmente Deus também quer usar você para realizar uma grande obra. O inimigo usa boatos e mentiras para paralisar o povo do Senhor. Disseram que Neemias queria ser rei. E Neemias disse que eles inventavam essas mentiras dos seus próprios corações. O apóstolo Paulo disse que nós devemos ser recomendáveis, né? Recomendáveis na honra, recomendáveis na desonra, recomendáveis na boa fama, recomendáveis também na infâmia. Diante de Deus sejamos recomendáveis, porque nós seremos desonrados e nós seremos infamados, mas o Senhor nos dará vitória quando nós somos recomendáveis diante de Deus. Jesus Cristo também nos ensinou a se alegrar e se exultar, porque eles fizeram o mesmo com os profetas do Antigo Testamento, que venceram todas essas coisas. Jesus Cristo também nos ensinou a não dar atenção aos caluniadores e não dar atenção aos mentirosos. Continue fazendo a obra do Senhor. Os inimigos usam a arma da astúcia, do engano, do engodo, da mentira. Eles queriam que Neemias descesse às aldeias para matar Neemias ali nas aldeias. Neemias recusou por diversas vezes e a resposta de Neemias foi: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Não caia na astúcia do inimigo. Você está edificando a sua casa, a sua família, a sua vida, a sua igreja. Você também não pode descer para dar atenção para o inimigo. Não saia da sua posição, não saia do seu lugar, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O inimigo usa como arma as ameaças. Ameaçavam a criar uma guerra contra o povo de Deus para paralisar a obra. Eles queriam causar pânico e medo no meio do povo. Neemias orou a Deus. Deus ouviu a oração de Neemias. Deus também ouvirá a sua oração. Os judeus defendiam a sua família, defendiam as suas casas, defenderam as suas vidas e defenderam a obra do Senhor. Qual o segredo da vitória dos judeus e de Neemias? Os judeus venceram na vontade de Deus. Eles ficaram no centro da vontade de Deus. Creram que Deus os prosperaria. Neemias creu que Deus realmente o tinha enviado. Eles acreditaram que Deus estava pelejando por eles. Se Deus é contigo, não se precipite. Se Deus é contigo, não diga palavras impensadas. Se Deus é contigo, feche a tua boca. Se Deus é contigo, governe o seu espírito. Se controle, fique centrado na vontade de Deus, que a vitória será garantida pelo próprio Deus. Os judeus venceram pela oração. Neemias orava sempre. Na sua oração, ele colocava diante de Deus os intentos dos seus inimigos. Diante de Deus, ele colocava também o que ele estava fazendo em prol da obra do Senhor. Diversas vezes ele orava desta forma. E você também deve orar. Coloque os seus problemas na mão de Deus. Coloque as suas dificuldades nas mãos de Deus. Coloque aquilo que você não pode fazer nas mãos de Deus. Deus nos incentiva a orar. Deus nos conclama a orar. Deus nos chama para buscá-lo. Buscar-me-eis quando buscar-me-eis
quando me buscardes de todo o coração. E ele diz, e Deus responde também às nossas orações. Deus responde a sua oração, Deus responde o teu louvor, Deus responde o teu clamor, e Deus está guardando a sua busca, Deus está guardando a sua vida de oração. E como que nós devemos orar? A palavra do Senhor nos diz que nós devemos orar sem cessar. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos orar no Espírito, na força do Espírito, na graça do Espírito. E a palavra do Senhor diz também que nós devemos perseverar em oração. Mas como perseverar em oração? Como que nós podemos ter uma vida de perseverança na oração? Ter autodisciplina e autocontrole para orar. Controle no tempo de orar. Nós precisamos encontrar um tempo adequado para viver em oração. Controle nos pensamentos. Os nossos pensamentos saem do foco da oração com imagens, com pensamentos. Nós também temos que ter controle da vontade para orar, porque nós somos preguiçosos para a vida de oração. E o inimigo também tenta paralisar a nossa oração, e se intromete na nossa oração, quer impedir a nossa oração. O céu às vezes fica de bronze, parece que a nossa oração não chega nem no teto. O inimigo coloca desânimo para não orar, o inimigo coloca frieza para não orar, o inimigo coloca sono para não orar, e o inimigo traz diante de nós as nossas preocupações para que nós não oremos. Mas continue numa vida de oração que o Senhor te dará vitória. Você deve orar até Deus responder. Jesus orou 3 vezes no Getsemane pelo mesmo problema. O apóstolo Paulo orou 3 vezes pelo espinho na carne, que era também o mesmo problema. Elias orou 7 vezes pelo mesmo problema, para que cessasse a seca e para que a chuva descesse. Os discípulos receberam o Espírito Santo depois de 10 dias de oração no cenáculo. Isto é batalha de oração, isto é guerra de oração. É entrar na guerra para obter vitória, para obter livramento, para chegar aonde Deus tem nos colocado. O Espírito Santo nos inspira a orar. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Devemos orar no Espírito Santo, na força do Espírito Santo, na graça do Espírito Santo. Podemos orar nas tarefas diárias do dia a dia. Nós podemos orar também no trabalho. Não importa a posição física em que você ora. Você pode orar dentro do ônibus, do metrô, trabalhando, deitado numa cama do hospital ou dormindo à noite. Não importa. Ou de joelhos, não importa como você vai orar, você tem que orar. E é pela vida de oração que você terá vitória contra os ataques do maligno. Devemos ter uma vida de oração. E para concluir, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula. Assista pelo menos umas 3 vezes para você absorver bem essa lição. Se você ainda não fez, clique no gostei, compartilhe o canal, deixe o seu comentário. E a próxima lição é de número 10. Provai se os espíritos são de Deus. Nem todo espírito é de Deus. Há muitos espíritos por aí. Então nós temos que ter cuidado com essas coisas. Você vai aprender nessa próxima lição como se livrar dos falsos profetas, como identificar falsas profecias e como examinar as falsas profecias. Não perca! Tenha uma semana de bênção e de vitória. E até a próxima, se Deus quiser.